Fala galera, sejam bem-vindos no canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre preço médio, tá bom? Muitas pessoas me perguntam se eu utilizo o preço médio nas minhas operações. E sim, eu utilizo o preço médio nas minhas operações. Porém, o preço médio, pessoal, não pode ser feito de qualquer maneira, tá bom? Você precisa ter bastante conhecimento, uma boa leitura gráfica para saber exatamente os pontos de entrada. Caso contrário, você tente se aventurar aí fazendo o preço médio, por mais que algumas vezes ele venha a dar certo, o dia que ele não funcionar, eu posso te garantir que você vai quebrar o seu capital, tá bom? Então eu fiz 3 entradas aqui, o meu limite diário era 15 contratos, eu dividi por 3, então eu entrei com 5, 5 e mais 5, certo? Entrei com 5 contratos ali no primeiro suporte, mais 5 contratos ali no 50% do canal e mais 5 contratos na mínima, tá? Na mínima do ano, pessoal, eu entrei com meus últimos lotes. Por quê? Porque como foi a mínima do ano até o momento, teria uma grande possível correção do preço de pelo menos aí uns 400, 500 pontos, que era o que eu precisava para bater a minha meta, tá bom? Então eu me posicionei ali 5 lotes no primeiro suporte, mais 5 lotes no 50% e mais 5 lotes na mínima, tá? Observem que o preço veio, pegou exatamente aqui na mínima, andou 100 pontos para baixo, meu stop no caso seria ali de 200 pontos, tá? Ele andou 100 pontos contra a minha posição, porém depois ele corrigiu o que eu precisava para bater a minha meta. Como vocês podem ver, ele já está caminhando a meu favor, tá? A operação já está caminhando a meu favor. Eu poderia já encerrar essa operação onde está, porém como eu estou gravando o vídeo, eu segurei um pouquinho. Outra observação, o índice já, neste momento, já estava com uma queda de mais de 2.000 pontos. Então, teria muitas chances de ele fazer uma correção. Por isso que eu arrisquei fazer o preço médio, tá bom? Então, vamos lá. O preço médio, ele funciona na maioria das vezes, tá bom? Na maioria das vezes que você entrar e fazer o preço médio, ele vai corrigir e vai te dar o gain. Porém, é um risco muito alto. Por quê? Porque da mesma forma que ele corrigiu aqui hoje pra gente e já está deixando nós positivos, ele poderia muito bem continuar a tendência de baixa, tá? Continuar caindo o dia inteiro e nós irmos adicionando lotes, ficando negativos, tá? Então por isso que é muito importante você saber exatamente as regiões aqui importantes do gráfico, tá bom? Não adianta só você sair adicionando lote, adicionando e pensando, uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai voltar. Tudo tem um porquê, você precisa entender as regiões do gráfico. Por que ele vai voltar dali? Por que aqui é uma região importante? Por que aqui teria uma retração? Por que ele vai segurar o preço aqui? Certo? Então você precisa ter bastante análise, bastante estudo, bastante conhecimento. Eu, particularmente, não indico para iniciantes o preço médio, tá bom? Porque como eu falei para vocês, com certeza ou por coincidência, as primeiras operações vão funcionar. Você vai sair positivo utilizando o preço médio, tá bom? Porém, no dia que ele vir contra você, você não vai ter um parâmetro para parar, certo? E vai continuar adicionando um contrato. Vai vir 500 pontos contra você, você vai comprar. Vai cair 1.000 pontos contra você, você vai comprar de novo. Vai cair mais 300, você vai comprar de novo. Sem saber identificar por que continua caindo. Por que está rompendo as regiões importantes, tá? Então, é muito preciso ter um bom conhecimento, tá? Uma boa e excelente análise gráfica para aí sim você conseguir fazer o preço médio. Muitas pessoas utilizam, eu particularmente gosto, tá? Por mais que quando eu tome um stop, às vezes é um pouco mais pesado, certo? Mas na maioria das vezes com as minhas análises, analisando ali os pontos importantes do gráfico, dificilmente eu saio negativo, tá bom? Mas como eu falei para vocês antes, é preciso analisar e saber o que você está fazendo ali na frente do gráfico, tá? Você não pode simplesmente sair soltando ali contratos, falando uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai voltar. Eu já fiz isso no começo, tá? Já fiz isso quando eu iniciei. Fui adicionando e falei, uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai voltar, e ele não voltou.
não voltou o suficiente nem para me deixar positivo ou sair no 0 a 0, certo? Então, esses dias também acontecem. Então, você precisa ali traçar o seu canal, saber que aquele é o seu limite que você vai adicionar, certo? Contratos. E se ele, infelizmente, romper aquele canal e continuar contra a sua posição, infelizmente será o seu dia de stop. Como qualquer outro operacional, o preço médio também tem stop, certo? E como qualquer outros dias, vão ter os dias bons e os dias ruins, beleza? Então eu vim falar aqui um pouco mais de preço médio, só para dar uma dica para vocês, mostrar ali os pontos importantes que eu fiz a minha entrada, falar por que eu entrei ali, como eu citei, ali era a mínima do ano, então tinha uma grande probabilidade, tá, de o preço respeitar e corrigir a pontuação que eu precisaria aí para bater a minha meta do dia, certo? Ele chegou ali na mínima, ficou brigando um pouco ali, bem indeciso, deu uma lateralizadinha ali, formou um rangezinho ali, porém depois ele veio e pagou a pontuação que eu precisava e neste momento eu estou positivo aqui, como vocês podem ver. Ele veio a meu favor, porém eu não vou ficar me expondo no gráfico, tá? Eu vou encerrar da forma que está aqui, não vou esperar chegar ali no meu alvo, porque o índice está em uma forte tendência de queda e aparentemente ele não venha corrigir e fechar aquele gap que tivemos aí de abertura. Só na abertura hoje aí ele abriu com um gap de 800 pontos e ainda caiu mais uma quantia boa, chegando aí a perder 2.000 pontos do fechamento de ontem para a mínima de hoje, certo? Então é isso, pessoal. Era mais para dar uma dica aí sobre preço médio. Para as pessoas que perguntaram se eu uso ou não uso, eu uso, porém precisa ser utilizado da forma correta, tá bom?